ESPN, que prazer gigantesco tê-lo conosco no programa disparado favorito dos boleiros. E hoje um programa mais do que especial, tem selo de especial. Olha, a gente tentou esse convidado, mas tentou, que eu enchi a paciência do Luciano Signorini, que trabalha com ele. Olha, não dá para mensurar, não dá para explicar. Gigante Cássio entre nós. Goleiro com mais partidas pelo Corinthians, mais de 600 partidas. Goleiro com mais títulos pesados. E aí, responsável direto, né, por Copa Libertadores, Mundial, entre outros. E eu vou falar o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, respeitando todos que defenderam este clube. Grande Cássio, gigante Cássio, melhor dizendo. Você acha que você tem esse apelido por ter 1,96 ou por ser quem você é? Ter construído o que você construiu. Primeiro, é um prazer estar aqui. Esse programa tem que defender o Luciano. Eu sempre falei, sempre quis participar do programa, mas eu falava pro Luciano, deu a época da pandemia, eu falei, Luciano, eu quero estar presente aqui com a galera, não por Skype, nada. Então, por isso que demorou um pouquinho também o calendário de treinamentos, mas muito feliz por estar aqui. E com certeza é o programa favorito da boleirada, todo mundo fala super bem que participa do programa, se sente muita vontade, tenho certeza que vai ser um programa bem legal. Eu acho que gigante foi quando eu cheguei no Corinthians, por ter 1,95 e não ter até... o Prado acho que pode me ajudar nisso. Hoje em dia você vai ver treino dos meninos da base, é tudo goleiro de 2 metros, chegou o Carlos Miguel lá no Corinthians com 2. Eles ficaram baixinhos. Ficam uns baixinhos mesmo, não tem... tem outros gigantes, mas graças a Deus se olhar para trás e ver uma carreira bem bacana, assim, lógico que deva a muitas pessoas, né? Eu acho que a gente não chega a lugar algum sozinho, tem muitos companheiros, treinadores, todo mundo no geral, mas você olhar e ver tempo de Corinthians de casa, assim, um tempo vitorioso, de qualidade, altos e baixos, que faz parte do processo, tem assim. Tem que ter os baixos, né? Mas pra ter os altos. Muito feliz, assim, de tudo e por estar aqui também. Márcio, nós somos os baixinhos aqui da turma, né? Do quinteto. E, vamos de campeão do mundo para campeão do mundo. Aí, 2 títulos representados em 2 grandes caras, não só como atletas, mas também como pessoas. Fábio Luciano, você conhece goleiro mais decisivo do que esse daí? Pelo menos no teu Corinthians, você já viu? Não conheço. Bom, primeiro, boa noite a você, Amoroso, ao Praz, a todos que estão nos assistindo. Que alegria receber o Cássio aqui, né? Que orgulho, um cara super vencedor, líder também, né? A gente teve uma liderança exercida dentro dos clubes, um cara que faz muito bem pro dia a dia, multivencedor, e não conheço o Plihá. É o goleiro dos 3 pontos, isso, né? Assim, a gente... Aquela bola aos 48 que vai no gol, ele vai lá e busca. Eu falo muito isso, né? O goleiro das defesas impossíveis, né? Que todo time precisa ter. Um cara, e é tão difícil de achar. A gente sabe de goleiros que têm muita qualidade, né? Que fazem boas defesas, que tem um histórico, um currículo, né, de vitórias também, de conquistas, mas o Cássio, ele também alia isso, né? Então é um multivencedor, um líder, como eu falei, e é um cara que pega as bolas impossíveis. A gente viu na abertura do programa, né? As defesas, os tamanhos das defesas que ele fez, né? A importância para as conquistas do Corinthians. E tenho certeza que tem muita história boa para contar pra gente, que ele se sinta muito à vontade aqui. E para nós do Resenha é uma alegria gigantesca recebê-lo. Sinta-se em casa mesmo, Cássio. Agora de goleiro para goleiro. Teve de campeão mundial para campeão mundial pelo Corinthians, agora de goleiro para goleiro. É incomum, formados no Grêmio, né? Na base do Grêmio, como sai goleiro bom do Grêmio. Hoje em dia, os 2 atuais goleiros são formados no clube. Internacional e Grêmio, eu estava até conversando antes de gravar o programa com o Praz. Aliás, essa é a pré-estreia do Praz. Ele já está no ar na ESPN. Mas a gente gravou um resenha algumas semanas atrás, alguns dias atrás, que era para ter sido o primeiro. Mas aí pintou o Cássio na agenda, Praz. Pintou o Cássio mais uma vez na tua vida, Praz. Porque também como adversários, pelo Vasco, pelo Palmeiras, aí o clássico aqui, o derby aqui da capital, muita história. Vai ter aquela trairagem do bem? Vai ter aquela trairagem do bem? Sempre tem que ter. É assim, né, cara? Tem que dar os parabéns pro Cássio, porque isso eu já falo há muito tempo, né? Não é que não seja difícil, é difícil chegar num clube grande, de Série A, jogar 100, 200 jogos. Agora, tu te manter em alto nível num clube como Corinthians, como São Paulo, como Palmeiras, como Grêmio, por tanto tempo,
em tão alto nível, 10 anos, 600 jogos, cara, não enche uma mão, eu acho. É muito difícil, ainda mais na nossa posição, né? Porque a gente sabe como o goleiro é cobrado, né? Numa posição onde o erro tem que ser 0 e invariavelmente tu vai errar, não tem como. Os erros vão acontecer. Tu conseguir superar, tu ser forte mentalmente, porque a qualidade técnica é óbvio, isso é fundamental, mas tu ter a força mental e a capacidade de liderança que o Cássio tem, porque eu acho que para quem joga lá atrás e pro goleiro, eu acho que isso é muito importante. Para tu conseguir ser um goleiro top, tu tem que preencher uma série de requisitos, né? É isso aí. E além do técnico, é o mental e a liderança. E o Cássio provou isso no Corinthians, nos momentos bons e momentos ruins, né? E eu não sei, o Cássio deve perguntar para ele depois, né? Se quiser perguntar agora, pode perguntar. Mas, assim, eu acho que, pelo menos as minhas participações assim, mais importantes, que as pessoas às vezes não sabem, são nos momentos ruins, né? Porque o goleiro ele tem que ter um senso de responsabilidade maior, ele tem um senso de liderança, e o Cássio, por tudo que tem no Corinthians, deve ter tido um peso importantíssimo nos momentos ruins do clube também, né? Eu acho que faz parte, eu acho que todos aqui são líderes, o Fábio, o Amoroso, todo mundo teve um momento de liderança nas suas equipes e eu acho que essa função que a gente conhece, em certos momentos você tem que blindar, né, os outros, né, tem que defender, né, a gente tem muita preocupação no Corinthians, assim, e hoje tem outros jogadores que ajudam, assim, de blindar os mais novos, principalmente no momento difícil, né, porque o Corinthians é uma vitrine, e eu aviso já, a primeira situações que eu aviso os jogadores, principalmente os jogadores mais novos, é como funciona o Corinthians. Quando você está no auge, você pode praticamente, você tem acesso a tudo. Mas quando as coisas não vão bem, você tem que se adequar à situação, porque é um clube que tem uma torcida apaixonada, uma torcida que é fanática, e a gente tem que se adequar às situações. E já viu uma série de situações assim, de cobrança do torcedor, e eu acho que nós, como jogadores mais experientes, cada na sua época e já conhecendo o clube, a gente tem essa responsabilidade não somente de jogar, mas também tentar educar os mais novos como funciona, como é a casa. Então, eu acho que por tanto tempo de clube também eu me cobro a isso, a tentar sempre ajudar e tentar deixar mais tranquilo. A gente só não pode ajudar tanto também para esses jogadores mais novos não pular etapa e achar que as coisas são muito fáceis, porque às vezes você acaba querendo proteger muito e acaba, vamos falar, mimando ou protegendo e não deixando, porque às vezes o fato de você sentir um pouco quando acontece a coisa negativa faz você crescer e evoluir como jogador e como ser humano. Claro. Márcio, sai na cara do gol e ter um Cássio pela frente não deve ser muito mole, não. Você já viveu isso nos treinos no Olímpico em 2007, foi? 2007. O Cássio ainda não era titular na verdade, estava numa escala ali, ele estava em que lugar? Não, pra mim... O goleiro era o quarto, acho que era o quarto goleiro, mas já se demonstrava que seria o primeiro, né? Sarra. Argentino. Sarra, argentino, Galato, Grohe e Cássio. Tava subindo ali, degrauzinho por degrauzinho. O de falta pra finalização. Mas você me falou, já agarrava muito. Já dá pra sacar mesmo? Bom, primeiro é um prazer estar aqui novamente no Resenha, né? Dar as boas-vindas ao nosso novo contratado, né? Esse goleirão. Segurança lá atrás. Traz no gol. Fábio Luciano e Lugano na zaga. Cuidado com os traíras, tem muito traíra aqui, hein? Cuidado. Não, mas seja bem-vindo, porque o Resenha é isso, né? A gente brinca aqui, mas a casa é sua, Fernando. Pô, bom demais ter você aqui. A gente você tem quantos anos de ESPN já? 9, né? Que isso. 9 anos. Quase o tempo do Eu e o Fábio junto. É isso. E Cassião, gigante, cara. Pô, a história dele tá todo mundo aí... É só entrar no Google, colocar lá que você vai ver o monstro que é esse goleiro ainda em atividade. Todo mundo falou um pouquinho, né, das qualidades do Cássio, né, como goleiro, como pessoa. A gente sabe que é um cara fora do campo fantástico, familiar, cara que está sempre presente, né? Isso faz uma diferença gigante para quando você leva para dentro do campo, né, a sua consciência está tranquila, você fazer um grande trabalho. Mesmo nas adversidades, quando, de repente, naqueles momentos que a gente fala que não se sente bem, né, a torcida cobra, mas o apoio da família é importante. E em 2007, né, no Grêmio, já se via que seria um goleiro fora da curva. Nos treinos de finalização, como o Prazo falou, né, ser o quarto é bom pra gente, que era atacante, né? Vamos treinar nele.
Então, aquelas qualidades, né, que a Cássio, gente... ele ainda estava finalizando bem em 2007? Tava, chegou bem lá no Grêmio. Só que assim, né, a gente melhora com o quarto goleiro. Sim. Porque aí você quer... Os caras já ficam putos. O goleiro quer ficar tirando aqui, quer tirar ali. Agora o quarto não reclama. Então, assim, a gente melhora e melhora eles também. Mas você falando daquela defesa ali dele, o que eu faria? Ali do clipe de abertura? Dele, Carregava aquela balançadinha. Dava pra driblar. Diego Souza, meu irmão, eu te amo. Mas dava pra ter dado a dribladinha. Vai falar muito desse lance, lógico. Acho que é o lance mais marcante da carreira do Cássio. Quando você chega de frente com um goleiro do porte desses demais, dois aqui, né, que foram e são fenômenos, né? Você tem legal, né, meu? Você ter no mesmo programa Praze e Cássio, dois símbolos de dois gigantes brasileiros, né? Sim. Assim, muito representativo. A decisão, né, no momento que nem aquele do Diego, que ele teve pra... É um contra-ataque, é tudo uma situação que a gente vai falar desse lance, mas é a decisão que você tem, a primeira que vem para um atacante, dificilmente ele muda. Essa valeu um campeonato. Mas agora a gente vai ver uma assistência do Cássio pelo Grêmio. Sabia que teve? Eu sei. Sabia que você tava... Não, você não tava. Não, não, você tava. Foi 2007, né? Não, acho que já tinha 6 ou 7 o jogo... Acho que foi 6. Olha lá, foi 6? O Galato deu uma brecha. Em volta redonda o jogo contra o Fluminense. E olha lá, o Herrera, com passagem também pelo Corinthians, teve a vida facilitada. Deixou pingar. Aí já era, né? Isso aí deve ter te dado um cartazinho na época, né, Cássio? Eu lembro esse jogo aí, o Galato saiu, acho que saiu numa dividida e acabou se chocando. Ele, na época, ele tinha acontecido um lance no gauchão também, ele acabou saindo já de choque de cabeça. Ele saiu e tive a felicidade de dar o balão aí. O Herrera é aquele argentino que vai em tudo que é bola, né? E aí ele conseguiu e foi. Tive 2x1, volta redonda. Acho que nessa época. E essa é a reposição raiz, né? Balão e. Balão. Agora, aquela mais. Que é mais bonitinha, mais gelado e tal. Mais moderna. Também faz parte do currículo do Cássio. E como? Num jogo contra o Bahia, na Fonte Nova, servindo dessa vez o Malcom. Ó, Fábio, ó que presente que ele deu pro Malcom. É isso, player. É treinamento, né? A gente fala sobre isso, né? Goleiro ele tem que trabalhar melhor com as mãos. Você fala que goleiro não tem que saber jogar com o pé, Fábio? Não falo isso. Eu falo que o goleiro tem que principalmente saber trabalhar com as mãos. Falei que ia ter. E essa ainda é aquela mais alta ainda. O Cássio tem uma jogada no Corinthians que a gente, quando eu jogava, a gente analisava todo o time adversário, né? Que o jogador, que o Cássio pega um corredor, ele vê o corredor, o cara, ele dá no pé, né? Abaixa bola no meio campo. Ele dá lá quase rasteira mesmo, né? Agora, até essa coisa de goleiro jogando com o pé, a gente tem comentado, discutido, falado sempre. Sim. E quando o Vitor Pereira chegou no Corinthians, Fábio Luciano, os caras disseram que o Cássio não ia jogar. Na hora que deu essa dúvida aí, eu fui um cara que me incomodei demais, Pia. E você é prova disso, né? Eu falei, vai alguém mexer com o Cássio só porque ele não é dificuldade, mas é porque talvez o Vitor Pereira imaginasse que um goleiro que saísse melhor com os pés, ou que jogasse tão bem como um meio-campista, um atacante com os pés, seria mais importante que o Cássio, e isso é impossível acontecer, né, Plihá? Então, assim, me incomodou muito no momento, né? Porque, como a gente falou, é um goleiro que aparece nas horas mais importantes para o seu time, né? Sim. E qual a sua função principal, que é defender a bola com as mãos. Então, assim, ainda bem que foi passageiro, né? Foi uma colocação passageira, o Cássio conseguiu mostrar. É que ele não viu a resenha do Leão. Ele não viu o resenha do Leão, Vitor Pereira. O Leão é mais extremo, porque o Leão, porque ele falou, o goleiro tem que fazer o quê? Tem que pegar as bolas. Pegar a bola, exatamente. Filipão também, Filipão. Pegar a bola é o que a gente fala. Filipão também, cara? Filipão chamou a gente um dia na sala dele. Tava eu na musculação, o Everton, tava os dois pra ir pra lá e o Jailson, e o Vinícius, acho. Aí daqui a pouco, o Filipão tá te chamando na sala, Prazo. Eu falei, o que foi? Everton, tu também. Eu falei, o que tu fez, cara? Fez alguma merda? Não fiz nada. Aí o Filipão chamou a gente e mostrou um vídeo de um lance de um goleiro que foi driblar, e ele falou, não, o Prazo não precisa falar que ele conhece o gauchão. Eu quero bago pra cima, eu não quero aquela batidinha de ladinho, assim. Agora, Cássio, você, com a história que você, lógico, já tinha no início desse ano,
Quando você ouvia as pessoas discutindo o seu futuro no Corinthians a partir desse fundamento, fala sério, o que você pensava? Pode falar a verdade. Cara, quando começou isso, nem foi agora o professor Thiago, foi com o Thiago Nunes, quando o Thiago assumiu. E aí os caras começaram o debate, eu tava de férias, aí o Thiago me ligou antes de apresentar. Aí falou, tira isso aí da cabeça, tem esse negócio aí de você vai jogar com os pés, mas nós vamos trabalhar isso aí, não vai ser uma situação, porque eu honestamente, assim, eu até comento com meus companheiros, eu acho que foi muito injusto o que fizeram com o Vanderlei no Santos. O Vanderlei vinha muito bem, 2 anos levando o time do Santos, muito bem, destaque. Aí o São Paulo assumiu e falou que o Vanderlei não sabia jogar com os pés. Mas como você não sabe jogar com os pés se você nunca treinou, não deu oportunidade do cara treinar? Sim. Isso aí. E foi o que o Thiago fez com a gente. Eu cheguei quando o Thiago assumiu, ele falou, cara, vai tranquilo, dá pra jogar, não dá, joga. Não dá, joga lá na frente. O Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro até hoje, e nós íamos fazer trabalhinho todo dia, fazia um pouquinho. Tanto que nunca foi falado, mas os meus números eram próximos com os goleiros na Europa de passe, de sair jogando. Até brinco com os caras, falando, pô, o que o Neuer veio fazer na Copa, cara, aí do Brasil, pô, antes era só fechar o time e jogar lá na frente. Aí o Neuer veio pro Brasil, todo mundo quer jogar. Mas é assim, porque os alemães, eles jogam muito com o pé. Eu tive o Lehmann também no Borussia, que jogava muito bem com o pé também. É a filosofia, né? Mas as pessoas, é o que o Cássio falou, cara, eu também, eu sofri com isso, porque eu sou da velha escola. Eu tava quase profissional quando mudou a regra, imagina. Isso aqui. E assim, aí eu tava no Ceará e trocou, o Anderson Moreira assumiu. Aí ele veio falar com a gente, sei o quê, e aí ele falou, uma das coisas que a gente falou, pô, pra jogar com os pés, sei o quê. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, professor, o senhor vai treinar? Vai criar as rotinas? Vai dar as linhas de passe? Vai... Tranquilo, se treinar eu faço, agora não me pede pra treinar coisa que eu não faço. Sim, eu não vou achar uma linha de passe, descobrir uma linha de passe, criar uma linha de passe, né? Então é isso. E eu não sei o Cássio, mas eu, aqui no Brasil, agora, sim, é que eu sou mais velho que o Cássio, né? Mas até uns 5, 6 anos atrás, eu não peguei, cara, nenhum treinador que inserisse o goleiro no modelo de jogo. E aí não tem como, aí não tem como, nenhum goleiro joga. De bola, a gente está sempre participando. O Thiago, quando era o Thiago Nunes, nosso treinador, o Thiago ele era, o Coelho também ficou um tempo, ele gostava que saía jogando, ele sempre colocava o goleiro fazer posse de bola, numa situação, lógico, não dá pra botar o goleiro no meio para driblar, mas numa posição de escape, para você trabalhar. Então, é uma coisa é falar, é o que o Prazo falou, se você pratica, se você faz, o treinador insere você no trabalho, pô, o Thiago, até nos rachão, né? É. Até o rachão, quando os goleiros vão pra linha, isso aí o pessoal fala assim, mas, pô, os goleiros vão fazer o que na linha? Isso aí ajuda pra caramba, pô. Porque vai chegar um momento que você tem que dominar uma bola apertado ali por uma dificuldade, você tem essa facilidade de sair, pô. Até, Cássio, você vai muito menino pra Europa, né? Pro PSV, pra Holanda. Você, de alguma maneira, foi forjado como um goleiro europeu? Por ter ido tão jovem e ter ficado tanto tempo? Cara, pra mim foi muito difícil quando eu cheguei lá. Eu acho que uma das dificuldades é essa, porque aqui no Brasil, como o Moroso falou, o quarto goleiro, era o quarto goleiro do Grêmio, é específico todo dia. Trabalho específico, velocidade. Aí eu fui pra Holanda com 20 anos, é diferente o trabalho lá. E às vezes eu ficava à tarde lá, eles faziam um trabalho com posse de bola, só que é uma situação também que entra em contexto. Você quer que o goleiro jogue com os pés aqui, mas se você não der linha de passe ou situação, fica muito difícil. Lá eles cobravam os jogadores a dar linha de passe. Então, é uma filosofia, só que eu ia lá e às vezes eu descia para jogar pro time B, quando você não é titular do time A, você joga no time B. Aí via os treinos meninos com 10, 11 anos já fazendo esse tipo de trabalho. E às vezes aqui no Brasil o pessoal quer que no profissional você nunca trabalhou, que você joga que nem o Neuer, Ter Stegen, só que é um processo de treinamento que a gente tem falado assim. Mas aí lá se cobrava muito, até fui, só que quando eu cheguei no Brasil, voltar à realidade aqui, ó. Tite fecha a casinha lá na frente, na época era o Danilão pra Casquinha. Não, e assim, já era, vamos lá, tudo certo. Pode ver a movimentação dos caras. Sim. No Brasil, assim, agora tá mudando bastante isso, né? Mas antigamente, o zagueiro tentava achar ele de passe, tentava, não achava, e tu livre ali, o goleiro livre, sem pressão. Aí quando ele via que não tinha mais, ele tocava no goleiro. Só que a movimentação que hoje se faz, toca no goleiro e já sai lateral pra receber. Tocar no goleiro era de costa, tipo assim, chuta. Sim. E aí o goleiro ficava, o goleiro só chuta pra frente. Uma pergunta pra vocês dois goleiros, que eu nunca vi um treinador chegar e falar assim, não, vai quebrar ali porque... Quando vocês ajeitam o tiro de meta, que vocês vão bater na bola, por que tem que bater perto da linha lateral ali? Não é mais difícil
do que você acertar no meio, porque aí você tem dois extremos que podem... Tem os zagueiros mais altos, são tu tenta arrastar. Primeiro assim, vou resolver o caso. Tu bota o cara pra lateral, justamente pra de repente tirar o zagueiro da zona de conforto dele e abrir uma gaveta. Ou então, se o zagueiro não sair da linha, ele vai disputar com o lateral, que é mais baixo, né? Normalmente é mais baixo. É isso aí. É isso. É a mesma. Na nossa época não tinha nada disso. Não tem nada, né? Na nossa época. Joga lá no furdúncio, manda pra lá. Você falou sobre isso, pra gente falar, é outra geração, né? Mas eu, particularmente, como zagueiro, eu só recuava a bola pro goleiro com uma margem, sei lá, de mais de 20 metros. Era impossível. É por isso que me incomoda muito. Porque hoje eu vejo o zagueiro automaticamente, o zagueiro meio-campista tem um pouco mais de qualidade que o goleiro com os pés, porque ele trabalhou isso a vida toda. Como o Cássio e o Praz falaram. A gente trabalhou com os pés a nossa vida toda, eles trabalharam com as mãos. Então o que me incomoda é o zagueiro, em um espaço curto ali próximo do goleiro, ele não arrumar uma saída que ele deveria ter Melhor do que recuar pro goleiro. E ele acaba empurrando essa responsabilidade pro goleiro. Então, isso que me incomoda demais. Agora, eu fui criado em um conceito que é lógico, a gente é uma nova geração, isso tem um trabalho sendo feito agora, é muito bacana você ter o goleiro com qualidade, mas eu fui criado, a minha margem era de mais de 20 metros. Eu só recuava pro goleiro quando ele tivesse tempo para dominar a bola, para ele não correr nenhum tipo de risco. E aquele negócio, recuava a bola fora da caixa. Era impossível recuar uma bola para um goleiro na direção do gol. É o que a gente foi criado. Não sei se é certo ou se é errado, mas eu como zagueiro fui criado na base, em todos os clubes que eu passei, dessa forma. O goleiro tinha que trabalhar com as mãos, mas é muito bacana porque hoje tem-se uma evolução, né? Então, como falaram, é um trabalho específico, é um trabalho de paciência que tem que ser feito na base, até para o goleiro entender também a responsabilidade que ele tem. A gente fala sobre isso. Sim. Tem goleiros que chegam no Brasil, são contratados porque jogam com os pés. Nem são tão bons com as mãos, tão importantes. Uma falha com o pé de um goleiro, Plirra, ela marca a carreira toda Não é não, Cássio? Verdade. Se você tem um jogo importante e você vai tentar sair jogando uma bola e você perde, ou você faz um passe errado que acaba em gol, isso marca você pro resto da vida. Então, tem-se uma responsabilidade. É bacana quando você sabe usar o goleiro, que ele consiga te tirar de situações um pouco mais complicadas, mas o zagueiro, o meio-campista, não pode nunca colocar o goleiro em uma situação desconfortável. Não pode transferir o problema dele pro goleiro. Essa é a minha opinião. Cássio, final de 2011, o burburinho, o zum de que você viria para o Corinthians, saindo do PSV para cá. Como é que foi a tua reação a primeira vez que falaram sobre jogar no Corinthians? Na verdade, eu fui saber que eu ia jogar no Corinthians no aeroporto. Quando eu tinha rescindido o contrato no aeroporto, vindo pro Brasil de férias, em setembro foi. Porque eu fui lá... Já estava decidido? Quando você ficou sabendo, já era uma coisa concluída? Do Corinthians, já tinha o pré-contrato para assinar já. Já estava tudo certo. Porque eu fui para a Holanda, última temporada, eu tinha 1 ano de contrato. E aí o clube lá optou em não ia renovar meu contrato e tal. E lá eles trabalham com 3 goleiros profissional. Aí o treinador me chamou, falou que eu ia descer para treinar no time B. E aí eu pedi, cara, me dá uma semana aí pro Brasil, vou lá falar com o meu empresário, ver o que a gente consegue. E aí eu vim pro Brasil, conversei com o meu empresário. Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu vim, porque eu fui pra Holanda, joguei pouco. Eu era um goleiro novo, 23, de qual já começa. Pô, mesmo lá você teve empréstimo no Sparta? Fui pro Sparta Rotterdam. E aí tu fica na dúvida, sabe que nível de goleiro eu vou? Porque eu não tinha jogado, tu começa a se questionar o que vai acontecer, e eu vim. Aí conversei com o meu empresário, voltei lá pra continuar treinando. Ele falou, não, pode sentar com o pessoal lá pra rescindir, que eles tinham dado a opção também, se a gente quisesse conversar pra rescindir o contrato. Aí rescindi o contrato lá, e quando eu tava no aeroporto, lá na Holanda, pra voltar pro Brasil, aí eu descobri que eu ia pro Corinthians. E aí? Quando eu cheguei em Porto Alegre, cara, aí tu começa... Assim, o Moroni jogou, vocês conhecem lá no Sul, lá, depois do clássico Grenal, o principal rival dos times do Sul é o Corinthians. Os caras odeiam o Corinthians lá, né? Vamos ser honestos, né? Os caras não gostam muito do Corinthians. E, na verdade, ninguém gosta muito do Corinthians sem ser o corintiano, né? Verdade. É sempre uma rivalidade, né? O Corinthians. E aí eu, cara, comecei a pesquisar um pouco mais o Corinthians. Não podia... Tinha uma cláusula que não podia ser revelado antes do momento, da final do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians estava na briga com o Vasco, né? Pelo acabou título, campeão, né? E... Eu tava no Vasco. E aí...
E aí esperou aí em dezembro, aí, mas aí eu comecei a pesquisar, ver, mas confesso que eu não tinha muita noção do tamanho do Corinthians, de como, porque eu saí do Sul, novo, e fui lá no pra Sul Holanda. é Grêmio Inter. É Grêmio Inter. Cara, não. É predominante, então... Mas aí depois você se assusta, né, com o começo. E, Fábio, a gente acabou de mostrar aqui no telão a estreia do Cássio, que foi em março, no Campeonato Paulista contra o 15 de Piracicaba. Eu trabalhei nesse jogo, o Cássio pegou pra caramba nesse jogo, mas assim, acho que o divisor de águas foi ter entrado nas oitavas de final da Libertadores, mata-mata, contra o Emelec lá num 0-0, onde você foi super bem. A gente pode falar que aquilo definiu muito a tua vida, o que seria a tua vida no Corinthians, né? Acho que sim, mas o fato do... A gente entra sempre do goleiro que não está sendo convocado, cara. Se o goleiro não focar em mesmo ser convocado em fazer os treinos virar jogo, de repente essa oportunidade não aparecia. E eu... Cara, os treinos dava vida. Rachão também, os caras até ficavam meio bolados lá, o Paulinho, os caras... Porque, cara, era uma oportunidade. Eu tinha que nos treinos mostrar que quando aparecesse uma chance, eu ia estar pronto. Aí nos treinos dava vida... E, cara, eu tava muito tranquilo. Claro, o time que eu entrei era um time bom, um time cascudo, os caras me passavam muita confiança, assim, e me ajudou muito na adaptação, assim. Aí tu começa a conhecer o Corinthians, vai nos lugares, tem que passar de fase, hein? Não passar, o bicho vai pegar. Muito bom até aqui, mas tem que continuar muito bom. Jogar em time de massa é assim mesmo, cara. Tu vai pra esse.